Vamos lá, então, para mais um dia, mais uma aula. Eu mandei para vocês hoje um pouquinho diferente, acho que vocês perceberam ali o percurso, né, da nossa produção nessa aula. Por quê? Como a gente tem agora proximidade da divulgação, né, da segunda fase, eu comecei a colocar, então, propostas que retomam os gêneros todos, mas que ofereçam para vocês mais variação em relação à construção, né? Então, assim, vocês conseguem treinar sem que seja necessariamente a partir de uma prova anterior. A gente vai continuar usando os textos de provas, né, anteriores com a finalidade mais assim de discussão, né, de exemplificação, mas aí, a partir dessa discussão, vamos analisar temas e proposições um pouquinho, né, diferentes do que a gente tem, né, na sequência do que a gente já fez. Bom, então eu mandei para vocês duas produções, tá? A gente tem um texto argumentativo e um resumo. Eu pedi hoje, né, mandei de manhã para vocês, pedindo caso vocês tivessem a possibilidade de ler, né, o resumo principalmente, mas assim, gente, não julgo vocês, tá, se vocês não conseguiram ler, porque eu sei que essa reta final, vocês têm um monte de provas, é tudo realmente muito complicado nesse momento. Mas nós vamos fazer juntos, então, o processo de análise e vamos fazer, a partir dessa análise, o tira dúvidas, né, para que possamos trabalhar. Vamos lá, deixa eu só ver aqui o que deu aqui no meu arquivo. Espera aí, para que eu auxilie vocês no mapeamento. Então, se vocês estiverem com o arquivo aberto, é positivo também, porque assim a gente consegue ir fazendo essa ponte, né? Pessoal que está assistindo aqui ao vivo, vocês conseguiram dar uma olhadinha no texto? Ou não foi muito possível? Como é que está a situação, gente? Deu certo de ler? Pelo menos uma leitura rápida deu, né, Eduardo? Beleza. Não, importante assim, a intenção, né, na verdade, é que vocês tenham tido pelo menos essa relação mesmo de uma leitura rápida, não tem problema não, tá? Bom, então vamos lá, ó. Como sabemos, sempre um dos textos, né, será a partir de um contexto de resumo, então sempre um resumo, a gente já sabe disso, e por ser um resumo, então vamos, né, olhar com atenção primeiro aqui o resumo. Neste texto aqui, o que eu queria começar propondo a vocês? A observação da fonte, tá, lá no final, e do comando, depois a gente volta para o texto para fazer a análise, certo? Então, vamos lá, ó. Primeiro ponto, né, a observação do que está no comando e de como está essa informação nesse momento. Então, se a gente falar assim, ó, primeiro passo, faça um resumo desse texto, que deverá, então, identificar a tese principal e as razões que a fundamentam, né? Então, ele traz para a gente essa perspectiva das razões, pedir de 10 a 15 linhas, considerando, né, limite de 10 a 15, e aí, reparem no seguinte, que ali tem sempre escrito, isso sempre vai fazer parte do comando, né, da Federal do Paraná, eles sempre vão propor que a gente observe qual é a característica discursivo formal do gênero solicitado. Então, no caso do resumo, né, o que é muito importante, que a gente olhe para a fonte, né, vou descer um pouquinho aqui, diminuir um pouco essa imagem, para que nós possamos ter a totalidade do texto exposta aqui também na tela. Então, a gente não tem necessariamente o nome de autor lá em cima, né? Não foi apresentado o nome do autor lá na parte de identificação do título, certo? E em relação à marcação da fonte embaixo, vamos olhar lá. Então, nós temos, ó,
texto adaptado de o racismo, dois pontos, como a rede pode reforçar preconceitos, por Jussara Marra, em revista Isto é Mulher, de setembro de 2024. Ó, então, vou pôr a fonte aqui no chat, né, para que a gente consiga fazer essa observação mais atenta em relação à fonte, e vou aumentar também aqui a imagem para que nós possamos agora focar nessa parte da fonte, tá? Toda vez, então, a gente pode dizer que se tem uma certeza é que um dos textos será, né, então, o texto de produção de resumo, e sempre esse texto, de modo geral, ele vai trazer informações relacionadas à fonte, né? Então, essa parte em relação à fonte, nós temos ali a autora, que é a Jussara Marra. O nosso espaço de fonte, ele não cita quem é essa autora, tá bom? E aí, essa parte de desdobramento, então, do título do texto, de onde foi retirado. Então, o título do texto, vejam que ali a gente tem, ó, o racismo do algoritmo, como a rede pode reforçar preconceitos. E aí, vocês vão dizer assim, Pro, mas lá em cima, né, a gente já tinha o título, tudo bem. Normalmente, uma curiosidade para você anotar aí, na fonte que fica aqui no fim do texto, o título sempre vai estar em itálico, tá? Então, caso não estivesse na parte de cima da folha, ele estaria, como aqui na imagem a gente está vendo, em situação que é a situação de itálico. Então, é importante que você coloque isso como observação, porque se eles não colocarem na parte superior, você já sabe que essa marcação em itálico, ela é representativa, né, então, de definição do título. Vai pôr o título inteiro, tá? Não pode pôr só o que está antes dos dois pontos. Vai citar a autora, Jussara Marra, e a revista Isto é Mulher, seria o local de veiculação dessa informação. Então, ali onde a gente tem a revista Isto é Mulher, você vai considerar como o suporte, o local onde esse texto foi publicado, e nesse daqui, então, eu mantive a data, né? Ó, Isto é Mulher, de setembro de 2024. Então, nós temos o dia, né? No caso, perdão, o mês, e temos o ano de publicação para colocar também na nossa introdução. Não temos o tema definido no próprio comando, mas pela leitura, a gente vai fazer agora um processo de observação dessa discussão. Ó, então, lembrar do seguinte: eu posso começar direto com o tema e depois citar os elementos da fonte, ou eu posso começar, né, citando, ó, vou pôr aqui para a gente ir conversando e produzindo, posso pôr o texto, o racismo, né? Então, entre aspas, o título, o texto, o racismo do algoritmo, o racismo do algoritmo, dois pontos, como a rede pode reforçar, como a rede pode reforçar preconceitos, tá? Então, entre aspas, o título, cito a autora, então, de Jussara Marra, cito a data publicado, onde, né, na revista Isto é Mulher, em setembro de 2024,
aborda, e aí a gente já vai anotar o tema. Então, estou mandando aqui no chat para vocês organizarem, ó. Então, nós vamos citar, ó, o texto, o racismo do algoritmo, como a rede pode reforçar preconceitos, de Jussara Marra, entre vírgulas, publicado na revista Isto é Mulher, então cita o local de veiculação, a data, né, em setembro de 2024, aborda, e aí deixa o espaço, nós vamos marcar a relação de desenvolvimento dessa temática. Muito bem. Bom, então, nesse princípio de resumo, essa parte é a que a gente considera como definição da fonte. Sempre cito o título, cito o nome completo do autor ou da autora, né, citado, tá bom? E consigo ali apresentar, nesse caso, uma relação que seria, digamos assim, de proposição, né, de desenvolvimento dos elementos temáticos centrais. Então, o Eduardo disse que leu rapidinho, consegue dizer qual é o tema, ou a gente faz uma leitura rápida agora, o que vocês preferem? Vocês estão acompanhando aí ao vivo, podemos fazer uma pré-leitura, e aí vejam que o nosso comando pediu para identificar a tese e as razões que fundamentam essa tese. Então, tem que ser uma leitura bem direcionada. Qual é a tese e quais são as razões que fundamentam essa tese? A gente vai levar em conta essa marcação, né? Isso, o Eduardo já trouxe, então, um ponto central, que é como as redes influenciam o racismo. Poderia ser, tá, a marcação do tema. E aí a gente vai, então, buscar quais são as razões que sustentam a tese que é defendida pela Jussara Marra, tá? Então, na leitura, a gente vai destacando quais são razões, tá bom? Vamos lá, vou ler com vocês, e aí vocês vão também fazendo os apontamentos aí nesse processo, gente. Vamos lá. Ó, então, se nós temos ali essa parte de leitura inicial, utilizamos redes sociais, fazemos buscas em sites, lojas e consumimos conteúdo de provedores de vídeo. Tudo isso feito por milhões de pessoas, associado aos dados relacionados com o tempo de permanência de cada usuário em uma plataforma específica, acaba, de certa forma, ensinando a inteligência artificial o que merece ser apontado ou escondido dentro do ambiente virtual. Enquanto alguns resultados passam a ser normalizados e recorrentes, outros não aleatoriamente acabam por cair em um lugar de quase inexistência. É o chamado racismo algorítmico, tá? Então, Eduardo, falando sobre o seu apontamento, poderia ser, né, como eu falei, como as redes influenciam o racismo, ou eu poderia usar essa ideia de racismo algorítmico como referência também para demarcar ali a minha tese, tá? Então, ela dá sequência. Ora, se realizo uma busca em navegadores da internet, tenho o que eles trazem como resultados como verdades absolutas, bem como excluo automaticamente tudo o que não é mostrado de plano. Então, o algoritmo dita o que veremos e molda a nossa forma de enxergar o mundo, seja influenciando em escolhas de mercado ou mesmo reforça os pilares do privilégio branco e do racismo estrutural. São sistemas de reconhecimento facial que não identificam rostos negros, pesquisas que retornam imagens de pessoas negras quando o parâmetro de busca é macaco, ou somente homens negros quando o termo utilizado é bandido, além do clássico mulher bonita, que retorna como resultados apenas imagens de mulheres brancas.
cuida-se, sem sombra de dúvidas, de uma camada adicional do racismo estrutural, que, por seu alcance e alto uso, acaba por fortalecer relações de poder, adicionando mais opacidade sobre a exploração e a opressão global que já ocorriam desde o projeto colonial do século XVI e seguem vivas, repaginadas nos dias atuais. Então, quando eu peguei essa discussão para esse resumo, importante que a gente pense assim: a federal ela não cobra só textos neutros, né, sem opinião. Na verdade, a federal ela sempre vai tocar em questões muito polêmicas nos textos, né, provocando mesmo essa intencionalidade de discussão, essa intencionalidade de ter uma temática que traga luz assim a uma questão polêmica na sociedade. Então, assim, política, racismo, muitas questões que a gente vê, né, que são realmente foco dos debates sociais, midiáticos, eles trazem, tá? E nesse caso específico, então, não sei se vocês se recordam, mas também essa questão aqui, ela gerou muito assim, processo de debate recente, por conta das IAs, que eram preconceituosas. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram, Eduardo, Bia, de ter visto isso? Né? Então, havia essa discussão. E eu fiquei muito assim, pensando, né, quando eu comecei a montar as propostas que são inéditas para essa sequência, de prova agora, eu pensei muito sobre temas que eles pudessem cobrar. Então, esse eu acho importantíssimo, né? Como é que essa referência algorítmica, tecnológica, ela reforça, como a autora defende, preconceitos, né? Ela sustenta os preconceitos, ela sustenta o racismo estrutural também num contexto digital. Então, é uma discussão bem pertinente. Vocês viram durante a leitura, ela realmente vai sustentando isso, né? Ela vai trazendo motivos, causas dessa persistência, dessa discussão, e aí a gente vai então considerar tese. Qual que é a tese? Que esse racismo presente no contexto digital, ele reforça, ele fortalece o racismo estrutural. E por que ele fortalece, né? Então, por motivos que ela foi destacando. Durante o nosso resumo, o que vocês vão perceber? Como o nome dela é Jussara Marra, né? Então vamos lembrar um pouquinho, antes de dar sequência nessa parte, que ela vai, durante o seu resumo, ser retomada como autora central da discussão. E nós vamos usar ou o nome completo dela, Jussara Marra, ou vamos usar só o último nome, que seria Marra, tá? Ou nós vamos chamar de autora. Olha, escritora não, redatora não. Por quê, gente? Muito vejo, tá? Sendo usado assim, a redatora, a escritora. Mas escritor eu uso para me referir a um escritor da literatura, por exemplo, eu uso para me referir a um escritor que é de uma área, então, assim, cuja função, cuja profissão é ser, né, escritor na área da literatura, do contexto geral nessa situação. Então, alguém que escreveu um texto, né, no caso aqui, a autora apresentada, necessariamente a gente não sabe se ela é uma escritora, né? Não veio isso como fundamento, como anotação. Então, eu te diria, olha, você pode não ficar preocupado com isso e usar nome completo, último nome e autora, né? Se eu soubesse qual é a profissão dela, então vocês vão por aí como dica, né, importante. Se eu soubesse se é jornalista, se por exemplo, psicóloga, médica, então eu vou pôr a função social dessa pessoa se eu tenho essa informação,
né? Se eu tiver essa informação. E aí, considerando isso, aí sim a gente vai para o passo seguinte, que é essa marcação, tá bom? Então é importante ter esse cuidado com o marcador do autor. Então, a tese dela, qual que é, gente? Ela vai dizer que esse racismo algorítmico, ela vai dizer que o racismo algorítmico, tá? Ele é resultado, deixa eu pôr aqui essa anotação, que o racismo algorítmico é resultado do racismo estrutural. E aí, então, o comando pediu o quê? Para a gente apresentar as causas. Causas, certo? Então, eu queria não fazer o resumo junto, não, a gente vai produzir totalmente, né, o resumo, mas a gente vai levar em consideração que entre as informações que lemos, ela não entra em oposição, né? Ela não entra em oposição. Então, se ela não entra em oposição, qual que eu posso, né? Que caminho que eu posso desenvolver? Eu posso pensar em soma e em exemplificação, né? Que ela usa para isso. Então, se a gente pensar assim, nesse contexto, nessa circunstância, é como se eu tivesse, então, que pensar em conectivos que estabelecem lógica, tá? Teria desconto, Eduardo. E eles não vão citar o tema, tá? Eles não vão citar no comando assim, ó, o tema é este. É parte do processo. Então, qual que é um caminho importante para não errar o tema? É ler, observar. Geralmente o tema ele é mencionado no título e depois ele é base, né, da discussão que vem na sequência. E eu diria que poucas palavras, né, geralmente. Não é uma frase extensa, tá? Então, quais conectivos que a gente vai principalmente considerar nessa redação? Vai usar os consecutivos, né? Então, nesse contexto, desse modo, ou nesse sentido, tá? Nesse contexto, desse modo, nesse sentido, ok? Vamos usar o marcador de sequência nesse viés. E aí, se eu usasse, então, poderia usar Jussara Marra afirma ou expõe, porque é um texto explicativo, né? Explica, aponta. Posso usar somente Marra, e aí eu posso pôr de acordo ou conforme ou segundo Marra, ou eu posso usar a autora, né? A autora aponta e assim por diante, certo? Ao concluir, então vou pôr aqui, ó, conclusão, vou pôr grande para vocês anotarem aí e não se perderem, tá? Ó, conclusão. Na conclusão, o que a gente vai levar em consideração? Que eu tenho que deixar claro que é o fechamento do texto, né? Então, na parte conclusiva, o que a autora propõe para nós como regrinha? Ó? Ela vai dizer que cuida-se, sem sombra de dúvidas, de uma camada adicional de racismo estrutural, que, por sua vez, né, por seu alcance e alto uso, fortalece as relações de poder, adicionando mais opacidade sobre a exploração e a opressão global
que já ocorriam desde o projeto colonial no século XVI. Então, isso é a conclusão dela, tá? É correto dizer que ela conclui afirmando, que ela conclui expondo, tá? Então, a autora, eu poderia pôr aqui, ó, desse modo, peraí, desse modo, a autora conclui expondo ou conclui afirmando que, e aí fechamento da situação de produção, certo? Então, isso é bem importante que a gente marque o fechamento do texto e deixe claro que essa é a conclusão da autora, né? Não é uma conclusão nossa, é uma conclusão dela. Ela propõe isso como conclusão, tá bom? Então, de modo geral, nesse resumo, priorizem, né, trabalhar com os pontos que sustentam a tese dela, que ela apresenta, né, como sustentação, e treinar principalmente a parte, assim, desses conectivos, né, das retomadas que eu passei aqui para vocês para orientação, certo? Bem, vamos para o próximo texto. Alguma pergunta sobre esse? Algum ponto que vocês queiram saber, perguntar? Tudo bem? Sim? Então, ok. Então, vou fechar este e a gente vai para o segundo, que é o argumentativo, né? O texto dissertativo. Só um momentinho que eu vou apresentar aqui no slide o outro. Também. Peraí, só um momento. Aqui. Esse argumentativo, então, também, né, o segundo que eu mandei para vocês, tá? Aí eu coloquei aqui o destaque para uma temática que também esse ano foi muito debatida, como eu falei para vocês, eu estou imaginando assim o cenário que eu conheço da UEL, da UFPR, a UEL está aqui por causa da prova no fim de semana, desculpa, gente, mas eu pensei muito assim, considerando o contexto de prova da UFPR, que um outro tema que nesse ano, né, foi bastante discutido por conta da série Adolescência, foi a questão da masculinidade, né, em relação à forma como isso afeta a expressão, os julgamentos, né, sociais. Então, esse segundo, o título do texto é Masculinidade Frágil, Gera Angústia e Violência. E aí, lá no fim, né, deixa eu pôr primeiro no comando, coloquei escrito assim: escreva um texto argumentativo no qual você apresente e desenvolva a sua visão crítica, né? Perdão, a visão crítica da autora acerca dos impactos sociais gerados pela masculinidade frágil e o seu texto deverá. Então, aquela sequência tipo roteiro que normalmente, né, a federal traz para a gente. Então, eu pedi para contextualizar o tema, apresentar argumentos fundamentados em diálogo com a crítica da autora, respeitar características discursivo-formais do gênero solicitado. Então, nesse caso, eu queria que vocês relessem esse comando, mas agora pensando em identificar o roteiro de desenvolvimento que ele quer, tá? Vou dar um minutinho, a hora que terminar, manda aqui um joinha para eu saber que vocês já leram de novo e pensaram, né, sobre a crítica que pretendem trabalhar.
Hum? Se diz do resumo ou do texto do ano passado, Eduardo? Esse você achou? Mas sempre tem tópicos. Mas o anterior, não, o anterior não pediu. Não, você entendeu? Você interpretou errado. Já vou explicar, tá? Ó, ele está pedindo para contextualizar o tema. No resumo, ele não pediu contextualização. Contextualizar é apresentar a temática, né? Lá ele pediu para você apresentar o tema do texto. Aqui ele quer que você contextualize o assunto, apresente, né, o assunto e pede que você desenvolva a partir, né, ó, argumentos fundamentados. Então, você tem que fundamentar argumentos que sustentem a tese e mantenham, né, uma relação, uma conexão com a crítica da autora. Todo texto dissertativo, todo texto crítico, no caso da prova da federal, ele passa, né, de modo geral, por esse tipo de situação. Ele pede que você traga, né, a discussão, então, digamos assim, nesse caso, para essa situação. Então, se a gente falar assim, ó, nesse caso aqui, vamos recapitular. Então, eu tenho que ter um texto que é argumentativo. A federal, ora chama de dissertativo, ora de argumentativo e assim por diante. Então, a gente vai considerar como ponto de partida o fato de que esse modelo de texto ele não vai ter título, né? Então, não vai ter título, tá? E ele vai se apresentar geralmente a partir do texto base, né? Normalmente, as dissertações, os textos argumentativos, eles são construídos a partir do texto base. Eu vou pôr aqui na tela, só para a gente relembrar um pouquinho, um texto que a gente já analisou, que era de uma aluna que teve uma nota 19,5 no ano passado nesse texto, para vocês relembrarem, né? Então, qual que é a preferência de paragrafação? 2 parágrafos, sendo então obrigatório o cumprir, né? O retomar os pontos que o comando trouxe para a gente como propósito, né? Como roteiro de argumentação. Então, nesse caso, o que seria fazer um roteiro de argumentação? Seria ter nesse desenvolvimento o cumprimento desses aspectos aqui mencionados. Deixa eu só pôr aqui para explorar com vocês o segundo texto, para que a gente consiga entender melhor, né, essa dinâmica aqui também. Só um pouquinho que eu vou pôr para exibir o outro texto, que aí eu consigo comparar. Você tem que ter o cumprimento do que ele pediu, ó. Ele pediu para você apresentar e desenvolver qual é a crítica da autora, como que ela vê e como você vê. Você concorda, você confirma ou você refuta essa visão? Que ele fala ali, ó, para ter argumentos seus em diálogo com a crítica, ou seja, estabelecendo uma lógica com a crítica da autora, né? Então, você concorda com ela, traz 2 argumentos que justificam, ou você discorda dela e traz 2 argumentos que justificam, né? Então, seria quando ele pede esse tipo de proposição, é sobre isso que ele está, na verdade, né, propondo ali que você faça a sua redação. Ó, então, vou pôr um exemplo do ano passado aqui. Peraí, deixa eu mudar o ponto aqui para vocês. Só um momento. Só um pouquinho, gente. Estou fechando aqui essa parte. Uhum. Peraí.
Este. Não tá indo, gente. Não sei por que, de vez em quando tem uns momentos de crise existencial aqui, né, na projeção, mas ó, tô tentando projetar para vocês e ele não tá querendo trabalhar, esse mocinho aqui. Não está indo. Não foi, na verdade. Não sei o porquê, mas eu vou tentar de novo, tá? Então a gente vai perceber assim que, de modo geral, sempre que nós tivermos um texto desse tipo, como o Eduardo perguntou, nós faremos um diálogo de relação com outro texto. Então, o primeiro passo sempre vai ser pensar como é que o comando se desenhou ali, né? O que, que eu tenho ali naquela informação. E aí, a partir disso, como é que eu estou, né? Como é que nós estamos nesse cenário, né, nessa circunstância. Então, assim, como que eu me posiciono sobre o que a autora se posicionou? Qual que é o meu ponto de vista em relação ao que a autora propôs? Então, quando ele pede, né, retomando a dúvida, tá, Eduardo, que você apresentou, a gente tem, então, consequentemente, que expor o que ela pensa inicialmente, tá? Assim que eu conseguir projetar aqui, vocês vão conseguir lembrar disso. E tenho que confirmar depois se eu concordo ou não com aquilo que ela apresenta, com aquilo que ela traz de discussão. Então, eu preciso dizer como ela vê, para que eu depois possa falar como eu vejo essa situação, certo? Ó, eu vou ter que mandar esse arquivo, eu acho que lá no grupo, porque ele não está abrindo aqui. Não estou conseguindo compartilhar duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Não sei por quê, gente. Tem umas horas que trava por algum motivo. Vou tentar encaminhar aqui para vocês no. Ó, ele abre tudo, ele chega todinho o percurso. Quando eu peço para ele abrir o arquivo, daí ele não está mostrando o arquivo de compartilhamento para vocês. Eu vou abrir o WhatsApp Web de novo e aí eu encaminho lá no grupo, que acho que aí vocês conseguem melhor desenvolvimento dessa parte, que não foi, tá? Espera aí que eu vou mandar aqui no WhatsApp Web, daí fica melhor para vocês analisarem. Só um instantinho. Aqui. Enquanto isso, vou voltar um pouquinho aqui o texto, que aí vocês conseguem ir pensando em, veja bem, qual é a visão crítica da autora e, né, sobre os impactos sociais gerados pela masculinidade frágil. Eu concordo com ela em relação a como ela vê a masculinidade, né, os efeitos da masculinidade frágil. Então, eu tenho que pensar como ela vê, primeiro, vou contextualizar como ela vê, e depois vou apresentar como que eu vejo na minha tese. Então, tem que olhar os dois âmbitos de desenvolvimento, certo? E aí, deixa eu descer um pouquinho aqui, então, o texto, para que vocês consigam ler e a gente consiga debater um pouquinho, pelo menos nessa reta final. Vou deixar um tempinho para vocês enquanto eu estou tentando aqui abrir o arquivo aqui no meu espaço. Uhum. Vão lendo o texto motivador.
Vou encaminhar de volta aqui o arquivo, ó, enquanto isso, para vocês que estão lendo o texto, para validar qual é a opinião dela, né? Perceber qual a opinião dela, depois qual é confirmação, a opinião de vocês. Uhum. Gente, não está indo o arquivo. Ó, se eu não conseguir mandar agora para vocês, eu tento encaminhar de novo depois. Deixa eu ver se eu vou fazer uma última tentativa. Se não for, né? Vamos tentar. Certo. Ah, eu acho que agora foi. Só confirma para mim. Acho que foi lá. Que aqui ele não deu mesmo para expor, tá? Não, Eduardo, eu acho que. Será que você. Então, acho que você. Eu acho que você não estava, então, quando eu dei essa aula ainda. Ela foi dia 12 de agosto, né? Então, só confirma para mim se chegou no grupo ali. Abre o slide, que eu não estou conseguindo projetar ele aqui, tá? Olha no slide, isso, olha no slide depois do texto da UFPR, tá bom? Que tem um exemplo que foi um exemplo de nota 19. Eu estou tentando pôr aqui, não consigo. Mas, ó, veja como que ela consegue. Vou ler aqui para vocês lembrarem como que seria, gente. Ó, ela começa citando, né, o texto, cita o título, e aí apresenta qual é a visão da autora, certo? E expõe, né, os pontos que o comando ali apresentou. Na sequência, cita a tese dele, né, no caso, sua tese, e desenvolve argumentos que, como ele pediu no comando, sustentam, validam essa perspectiva, tá?
Então, nesse cenário, basicamente você pode considerar isso. Só tem que tomar cuidado assim, para não necessariamente estabelecer uma divisão. Mas, ó, gente, eu mandei no grupo, então só para deixar registrado, eu estava tentando aqui, deixa eu fechar o WhatsApp, senão fica fazendo barulhinho de novo. Estava tentando, né, justamente deixar disponível para vocês nessa parte de orientação. Por quê? Então, a gente vai fazer como estar aqui realmente no comando, na sequência. O texto dissertativo da federal, né, ou argumentativo, varia o termo que eles usam, então ele não vai ter título, ele é um texto que vocês vão desenvolver em 2 parágrafos e que vai apresentar, então, a temática, a visão da autora, depois a sua visão, concordando ou não com a visão dela, e a apresentação de argumentos que sustentam o seu posicionamento, senão vira um resumo, tá? Então, quando ele fala em diálogo com a crítica, é concordando com ou discordando dessa crítica que ela propõe, tudo bem? Seria nesse sentido que a gente desenvolve, tá? Então, são 2 textos, né? Se vocês quiserem voltar, essa aula aqui, só para depois vocês observarem, é a do dia 12 de agosto, que eu trabalhei esse texto de forma mais extensiva. Aí dá para retomar depois, tá bom? Gente, então 2 propostas, é isso para essa semana, e aí depois a gente vai avançando, né, nessas próximas semanas aí, em outras variações, tá bom? Abraço para vocês, boas produções, não esqueçam de mandar um texto em cada e-mail sempre, né, anexando um em cada e-mail, tá bom? Obrigada, gente, bom descanso, boa noite para vocês, até mais, tchau, tchau.